Fala galera, começando mais um Rádio Blog aqui na Educadora. É nóis, estamos na área até as 8. Até as 8? Até as meia-noite, pode Até ser? meia-noite, até meia-noite. Ó, você tem que colocar aí, ó, no YouTube aí. Você tem que colocar trombetas. Coloca aí trombetas. Trombetas? Porque é igual casamento, cara. Porque não é um dia normal. É um tipo- dia histórico, É não vai ter outro igual esse. É Não. tipo a abertura da MGM lá, o Leão. É. Ah, ou então da aquele- 21, Century Fox. Tá, entendi. Porque sabe quando a gente recebeu alguém do mesmo calibre, assim, que eu fiquei assim assustado também? Ah. Foi quando veio a Sandy aqui. Foi a mesma verdade, coisa. isso Quando a mesmo. Sandy veio, eu falei, meu Deus. Quem dera ser a Sandy. Não, comparando vocês com a A Sandy. Sandy adoraria, nossa. Não, mas Ó, vocês já passaram. quando a gente Ela veio fez- aqui, sentou aí. É, outono é sempre. Quando a gente fez um ano de Rádio Blog, a gente conseguiu trazer a Sandy. Isso. E agora, com 10 anos, conseguimos trazer vocês. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para Maria Moraes e Cafu! Ai, ai, ai! Minha Nossa Senhora! Eu tô em choque até agora, não tô acreditando que vocês estão aqui. É aquele entrevistado que você avisa o pai sabe quem é. É! Eu tô feliz pra exatamente. caramba. Você avisou seu Exatamente. pai? Você avisou seu pai? Avisei meu pai, São Paulino, tá super feliz que você tá aqui. Como é o nome do seu pai? Roberto. Seu Grande, Roberto, seu você não Roberto. sabe quem eu sou, mas até o final da entrevista você vai estar meu fã também. Já somos seu fã, Maria. Já Obrigada. Eu achei que você ia obrigada. falar, seu Roberto, todos os meus sentimentos pelo seu time que tá indo ladeira abaixo. Não. Achei Qual que que é você o ia falar time isso. do seu Roberto? Posso chutar? Pode. Tricolor, São Paulo. São Paulo. É, São Paulino é dos nossos, é tricolor. É dos Somos nossos. fiéis, somos fiéis. Uma hora Nada, vai tenho melhorar. fé, tenho fé, Rogério Você Ceni é nem meu amigo, falou, você nem falou adoro. boa noite ainda, já Boa saiu aí, ó, tá noite, vendo? gente. É, a gente que não apresentou Tá também vendo? direito, então desculpa. Eu falei pra você não vir aqui, você quis assistir, eu falei pra você, não vamos. Não, Tamo porque re- assim, quando eu vou fazer entrevista junto com o Cafu, a recepção é melhor. Porque quando eu vou sozinha, porque é a Maria. Quando eu tô a Maria, eu, capaz, muda. Então agora eu só ando junto. Não, hoje a entrevista é a Maria Moraes. Exato. E veio junto um rapaz aí que Exatamente. jogou bola com o time aí. Veio junto. Hoje é com a Maria, o foco é Maria. Obrigada, gente. Veio adorei. junto o personagem do livro. Exatamente. Personagem. Exatamente. Eu vim de Uber. O cara pegou, os caras falou assim, ô, moço, o senhor é Uber? Eu falei, eu sou o Uber da Dona Maria, isso mesmo. Eu falei, tá bom, encosta o Então, carro ali, ó. Eu falei, ô, Tô legal. amando, já vou vir aqui toda semana. Tá tomando isso aí. chá, não dá chá pra ninguém não, viu? Não, aquele chá ótimo. Cuidado Eu vou com levar esse uns chá aí. 3 saquinhos pra cá. Cuidado com esse chá aí, mano. Esse chá chama o chá da verdade. Você vai, ó, daqui meia hora você tá falando um monte de coisa. Devolve. Não vai precisar Devolve. disso, não vai precisar disso tudo, mano. Não precisa nem de chá. aqui A gente verdade tá pronto. estará liberada neste programa. Já está. Já está Então tá bom. liberada A verdade tá escrita. nesse programa. Não é? verdade, Bom, Exatamente. a gente tá recebendo hoje aqui com uma honra muito grande, com um orgulho muito grande, e também com uma parcela de contribuição enorme do Felipe, lá da agência Carvalho de Jundiaí. Muito obrigado. Aqui eu devo muitos agradecimentos a você, a toda a equipe que veio hoje aqui. A gente tá recebendo duas pessoas assim muito legais, que é simplesmente a Maria Moraes, que é uma escritora, que é uma autora do livro da saga Cafu, que nós vamos falar bastante, e o próprio homem que dá o nome ao livro e a história, que é Marcos Evangelista de Moraes. É de Moraes ou só Marcos Evangelista de Moraes? De Moraes. Moraes. Marcos Evangelista de Moraes. Só quem é torcedor de verdade sabe quando a gente fala Marcos Evangelista, fala Cafu. verdade. Na hora fala Cafu. Chegou no Moraes, ele já fala, é o Cafu. É o Cafu. Cara, simplesmente o cara que levantou a taça naquele mês foi julho. Olha, eu vou te falar. Junho de 2002. Foi um mês sentado na minha cama, no quarto, assistindo os jogos de madrugada. Eu não podia ir na sala, porque eu falei, não, o primeiro ganhou aqui, eu não posso ir assistir em outro É lugar. uma mandinga, A ficou. mandinga. Eu tenho isso Fiquei Claro. sentado na cama. Eu tenho várias superstições, principalmente nos jogos do Palmeiras. E é engraçado, porque eu comecei no jornalismo esportivo há muito tempo e eu fazia setor, eu era setorista do Palmeiras. Quando mudavam no jornal pra mudar pra outro time, eu falava, não, me deixa aqui no Palmeiras. Porque eu já conhecia todo mundo, o roupeiro era amigo, todo mundo era amigo. Lembra do Chiquinho? Como não? Engraçado que no Mundial não tá funcionando isso que você tá fazendo, né? No Mundial não funcionou ainda, Então, né? eu não fui, mas no próximo eu vou. Eu já vou até aqui pedir um Não tá patrocínio. funcionando no Mundial, né? Vai. Tia, no próximo me manda. Precisa ir no Espera uma- Mundial, Aí- né? Eu espero uma oportunidade pra dar uma cutucada. Agora eu vou te falar, eu sei exatamente os jogos que eu posso e que eu não posso assistir. Hoje Ah, em é? dia eu tenho um sinal. E olha, de milhares de jogos do Palmeiras, não, centenas de jogos do Palmeiras que eu já assisti, só um perdeu nos pênaltis ainda. O restante todos ganharam. Então, Ah, entendi. Você é pé eu quente, sou pé por favor. quente, eu Ah, sou então muito tá pé bom. quente. Agora, teve um final, lembra, do último Paulista que disputou com o Corinthians? Eu tava em casa, que tava na pandemia saindo, eu falei assim,
eu não posso assistir esse jogo. Eu tinha na cabeça que eu não podia assistir o jogo, não me fale por quê. E aí, quando deu 48, então no acréscimo, minha filhinha falou assim pra mim: mamãe, pode vir ver, porque agora só falta 1 minuto. Eu entrei, foi pênalti pro Corinthians. Pelo amor de Deus, mano. Acredito. Eu juro por Deus isso. Sua filha mora com quem Poderia hoje? ter. Não, Sua filha mora ela com quem? comigo. Aí eu peguei e falei assim: eu falei que eu não podia assistir esse jogo. Aí eu não assisti os pênaltis, o Palmeiras ganhou. Ah, bom, uma boa vendo tática. só? Que tática é essa, hein? Quem Que dera os tática meninos, quem é dera os meninos escutassem isso dentro de campo, hein? A Maria tá aí. Brasil e Bélgica, você tava assistindo então, pelo jeito, né? Nossa, Tava Brasil. assim. Nem lembre desse Nem Brasil lembro, e né? Bélgica aí, viu? Tá Bom, nós vamos falar bastante coisa desse livro, vamos falar bastante do trabalho que a Maria fez, que ficou fantástico. Já tá disponível já? Então, nós lançamos o livro de uma maneira diferente. Aliás, a saga começou com o Felipe, né? O Felipe teve a ideia. Ele reclama que eu nunca falo. Outro dia falando Danilo Gentili e eu tava tão nervosa. Aí eu falei, Fernando, ele sempre errou meu nome em rede nacional. Falei, mas o sobrenome tá certo, então já remete. É tudo Carvalho. Tudo Carvalho. É tudo da minha família. O Felipe chegou com uma proposta e o Cafu falou pra mim que só aceitaria se eu escrevesse, porque nós somos amigos há muitos anos. Tá. E esse livro é o livro que eu escrevo em primeira pessoa. Olha que legal. Então é muita responsabilidade. Eu tenho 2 livros infantis que são best-seller, graças a Deus. Só que eu crio as histórias, né? E a responsabilidade de você transmitir ali pro papel, transcrever pro papel uma história tão vitoriosa. Eu não posso ser menos do que a história dele. Então a gente decidiu que a saga ia ser escrita em primeira pessoa, o Cafu falando. Então muitas vezes eu tenho que conhecer tanto que eu tenho que saber, não, ele falou desse jeito, mas se eu mudar para essa palavra, ele não vai achar ruim. Se eu mudar para essa, ele vai, porque vai parecer uma coisa meio arrogante. E o Cafu é uma pessoa que as pessoas lembram dele também muito por conta da inclusão social, dos trabalhos sociais. Então também 100% surgiu... Jardim Irene. Exatamente. 1000% Jardim Irene. E aí teve a ideia do Felipe, do Grupo Calone, que está com a gente, de fazermos isso de uma maneira diferente. Nós destacamos o primeiro capítulo do livro, que vai de quando o Cafu nasceu até o primeiro contrato profissional do Como São Paulo. E nós estamos fazendo um trabalho com as prefeituras e com colégios particulares também, onde a melhor redação vai ser o prefácio da saga completa, que vai ser lançada o ano que vem. Então, essa criança legal. ou adolescente, entendi. ela vai ter o sonho dela, que chama O Grande Sonho. Esse livro não é vendido em livraria. Só as pessoas vão tê-lo quando comprar a saga completa, porque ele é o primeiro capítulo. Que sai ano que vem. Que sai o ano que vem. E aí a criança vai estar junto com a gente, vai nos programas com a gente divulgar, vai autografar junto com a gente, porque é uma maneira de trazer, né, as crianças um pouquinho mais para escrita, para leitura, que hoje em dia Opa. tá tão defasado. Que lindo isso. O prefácio, então, vai ser a história dessa A criança. história dessa Exatamente. criança. Não vai, porque o Cafu, qualquer pessoa escreveria o prefácio. Qualquer grande jogador, qualquer grande jornalista. E é o que a gente artista. esperaria, né? Tipo assim, Não. ele vai chamar um parceiro, um técnico, ou alguém que viu jogar. Exatamente. E agora chamar alguém que talvez Não, tenha aí uma a infância igual a gente- dele, né? A gente vai ter um grande sonho de alguma criança brasileira vai estar ali junto com... Demais, parabéns pela E ideia. na realidade, quando fala que é a Maria que tá escrevendo meu livro, não é qualquer pessoa que tá escrevendo meu livro, né? A Maria vem de uma comunidade, vem de um bairro simples, humilde, como eu vim do Jardim Irene, ela veio de Arthur Alvim. Ela teve o sonho dela realizado como escritora, eu tive meu sonho realizado como jogador de futebol. E eu tô dando a minha história, o meu livro, para uma pessoa que teve a mesma história, que teve o mesmo desejo, que teve o mesmo sonho e se realizou o sonho dela através da literatura, através da cultura. A Maria Moraes é nada mais, nada menos do que, além da escritora da saga Cafu, ela tem 2 livros best-seller, que é a Fada Ruth, Castelo Diamante, o Menino e o Príncipe. E o o Menino e o Anjo. Anjo, perdão. Ah, eu errei o nome do Felipe, você pode errar o O nome do Menino e o Anjo. Foi a primeira mulher a comentar uma partida de futebol em um canal aberto. Não sei se vocês sabem disso. Foi a primeira mulher Olha a que comentar, legal. a Da Maria SBT, Moraes, no 2003. SBT. E não muito contente com isso, há uns 3 meses atrás, ela foi condecorada na cadeira da grande São Paulo de Letras. É uma imortal. Então, Nossa, uma salva de palmas pra essa Tá mulher, vendo, seu então, pô. Roberto? Eu falei que eu virar meu fã. Aí, seu Roberto, esquece o Cafu, agora é a Maria aqui, É ó. o Cafu que o senhor tá Então, ouvindo agora, seu Roberto? E quando nós resolvemos realmente dar o ok pra saga Cafu, que eu comecei a contar a minha história pra Maria, a Maria, ela se emocionava como se fosse a história dela. Ela falava, olha, praticamente era tudo aquilo que nós, jovens, moradores de periferia, queríamos escutar e queríamos ouvir. Eu falei, então,
por esse motivo também você vai ser escritora. Putz, do que meu livro da legal, Fábio. que legal lindo! isso. E uma mulher, né? Porque E uma vários mulher, jornalistas porque homens. já né, tive já várias tinham propostas de vários jornalistas, de vários escritores, de gente de fora, de Hollywood. Eu falei, eu vou dar pra você, Maria, escrever essa Você saga. acha que uma mulher, ela, por mais que ela esteja inserida no universo do futebol, que você conhece, já foi comentarista, ela teria um olhar diferente, mais sensível, em cima do teu legado, da tua obra? Do Depende que da você mulher. fez? Se é uma mulher que eu conheço há 27 anos, como é a Maria, sim, porque nós nos conhecemos há 27 anos. Então, praticamente. Ele foi na maternidade quando eu nasci. Praticamente. Obrigado. Eu fui visitar a Maria na maternidade. Então nós nos conhecemos muito bem, nós sabemos das nossas histórias. Então, quando nós gravamos o primeiro capítulo, né, do livro da saga Cafu, do Grande Sonho, eu contando pra ela como foi a minha trajetória, do começo, de quando eu nasci até o meu primeiro contrato, ela se emocionava. Eu contava e eu via a emoção no olhar dela. Eu falei, olha, não poderia ter dado pra outra pessoa que não fosse pra você, que Que vai demais. entender Pode dar exatamente um spoiler? como eu Que quero momento falar. que você se emocionou? Eu gosto muito da abertura que eu escrevi, né? Até na hora que ele nasceu. Mas se a gente for falar de história, eu destaco muito a história do Maurício, irmão do Cafu. Porque ele era um jogador, todos eles jogavam futebol, né? E eles vinham de uma família muito humilde. E o melhor jogador da família não era o Cafu, era o Maurício. Só que ele sabia que o Cafu gostava mais de futebol do que ele. E quando o pai, né, naquela situação, algum deles tinha que parar para trabalhar, para ajudar, porque não ia poder continuar tentando. Ele abriu mão do sonho dele e falou, não, você continua. Então talvez o Maurício também tivesse sido um grande jogador, mas a história poderia ser mudada. Aí o Cafu poderia ter parado de jogar, mas ele percebeu, ele, mesmo adolescente, ele teve uma sensibilidade de ver que o Cafu gostava mais de futebol do que ele. Talvez ele tivesse mais habilidade, mas o Cafu gostava mais de futebol. Então destaco bastante, porque... São gestos de amor genuíno, é um gesto né? de amor, né? Exatamente. De você sacrificar o teu sonho pelo sonho do seu irmão. Né? Talvez ele era mais habilidoso, não, ele isso. era mais habilidoso, bem mais. Ele era meia esquerda, jogava muito. É isso que eu ia perguntar, porque você é lateral, né? Ele era meia esquerda. Ele era meia mas esquerda, tá. a Maria destacou bem. Ele abriu mão, de repente, do sonho deles para fazer com que eu realizasse o meu sonho, né? Poderia ser eu, poderia ser o Mauro, poderia ser ele, qualquer um de nós poderíamos ter abandonado para apostar em um dos irmãos. E eles acabaram optando por mim. Marcos, Mauro, Maurício. Marcelo, Mário e Margarete. Que legal, Nossa, cara. que legal. Tudo com M. E nessa época aí, vocês tinham mais ou menos quantos anos? Nós estávamos na escolinha do Pedro Rocha com Portela, nós tínhamos aí 14 anos, 14. Tá. Mas com que idade você começou a jogar futebol? com 12. 12 12. profissional, né? 12 Mas profissional. Desde os 8 ele já dava trabalho com a bola. Eu já nasci dando trabalho, né? Nasci em 1970, em plena Copa do Mundo. Tava jogando no É Brasil. verdade! Nossa, nasceu no ano abençoado. Tava Tá. jogando Brasil e Inglaterra, E tem uma curiosidade, porque Nesse dia, tava jogando Brasil? foi um dos jogos jogos. mais falados da história, né, das Copas do Mundo, foi o dia que ele nasceu e todos os enfermeiros assim, vamos acelerar esse papo, porque todo mundo Bora. E aí eu cito, né? Tava por isso que escrito nasceu no um seu velocista. destino, Cafu. Que Tava- bonito. tava E no no meu- Tetra, Tava no meu DNA já. no Tetra você tava lá. No Tetra eu tava... Você era também, Nasceu 94 no era Tri, reserva no do Jardim. Tetra ele tava Legal, lá. né? Que lindo isso. Tem coisas que não dá pra explicar, né? Que louco. E Tá escrito. E isso tudo recontado vai tá sendo contado no livro através da Maria. E já que eu perguntei pra ele a respeito dele contar, uma mulher contando a história dele, e você escrevendo a história de um atleta, você já era comentarista, já manjava bastante, né? Teve alguma coisa que te surpreendeu do universo do futebol quando você começou a escrever o Na livro? realidade, nesse primeiro capítulo, o que me surpreendeu muito foi, eu já sabia, mas foi a união da família dele, assim, sabe? Mas existem algumas coisas que não mudaram até hoje. Que é a maneira que os meninos são olhados para entrarem num time. Se você pegar o que o Cafu foi recusado 9 vezes. E muitas vezes ele nem olhavam ele treinar. E hoje, quando ele encontra algum menino e o menino fala, poxa, eu fui reprovado, mas nem me olharam treinar. Então a gente vê que continua a mesma coisa. Então era deveria ter uma maneira hoje, a gente tem 9 tantas peneiras que você foi acusado? 9 Nove. peneiras. Você veio fazer alguma na Ponte Preta? Não, né? Pelo Não, amor na de Deus. Ponte Preta, não. Ufa, imagina essa Ponte Tem Preta esse- recusa o Cafu. Mas a maneira que eles faziam peneira antigamente, a Maria frisou bem, era completamente diferente de hoje. Antigamente você ia lá fazer peneira, tinha 18 times mais ou menos. O treinador nem via você jogar, te mandava Nem via. embora sem 18 times. 18 times mais Nossa, ou menos. tinha- Então eles nem viam você Puta, treinar. é. Ele te mandava embora falando assim, ó, esse não me serve, esse não me serve, esse não me serve. Aí sem querer
querer ele colocava lá o nome, você vem pra cá. Era completamente diferente de hoje. Hoje os meninos vão fazer teste, eles ficam lá 15 dias, 20 dias, passa por uma avaliação. Na nossa época só passava quem era bom mesmo. Mas por que Não o passava. técnico... Você lembra do nome dele? Que o cara que te olhou pela primeira vez falou, opa, esse aqui tem coisa. Foi no jogo amistoso contra o São Paulo. Eu já estava no Itacoaxetuba, da terceira divisão. Nós fomos fazer um jogo amistoso contra o Júnior de São Paulo, com o mesmo treinador que já tinha me dispensado 3 vezes, falando que não tinha condições de ser jogador de futebol. Olha aí. E aí, nesse jogo, me destaquei. Me destaquei nesse jogo, ele me chamou pra ficar no São Paulo. Eu vou resumir bastante, senão não vou contar Tem tudo no 2 livro. horas, falaram que era Não, meia hora é de por programa. causa do livro. É Aí- verdade, não pode contar tudo. E aí- O Cafu, a hora que chegar na parte principal, você fala, para. Mas assim, você já tava na lateral direita? Dá pra falar. Na realidade eu tava na meia. Eu fui na pro meia. São Paulo como meia. Aí nós fizemos um jogo amistoso contra o Júnior do São Paulo, que era com o mesmo treinador que tinha me mandado embora 3 vezes. Aí eu falei, eu vi ali a oportunidade do treinador me ver, pelo menos. Porque eu tô jogando contra o time dele, automaticamente ele é obrigado a... Vai ter que ver. Ele vai ter que ver. E pra isso eu preciso me destacar. Eu pleiteei tanto uma oportunidade, pleiteei tanto que um treinador me visse, agora que eu vou jogar contra ele. Quantos anos? Eu tava com 16 anos, 16 para 17 anos. Agora eu se consagro. Era a chance que eu procurei, a chance que eu pedi, era a chance que eu tinha pra mostrar. Acabei me destacando e depois daquele jogo eu nunca mais saí de São Paulo Futebol Clube. Fiquei no São Paulo 6 anos depois com disso. quantos anos? 16. 16 pra E aí já 17 anos. existia Cotia já? Ou você... Não. Não, mas aí Podia vir acham agora. que ele assinou e aí a vida foi maravilhosa. Mas não. Aí já é o segundo capítulo, né? Que mostra que não é fácil Não também. é Mesmo fácil. quando você se torna um jogador federado, você tem muitos obstáculos para Aquilo foi só o pontapé Quebrar inicial, ainda, né? só- Tem é. muitas barreiras pra ser quebrada ainda. Ô, Cafu, Aquela foi só pra entrar no São Paulo. Eu No fui São inscrito Paulo. como jogador de São Paulo Futebol Clube. Não era profissionalizado ainda. Era um jogador do Júnior que poderia acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Legal. Antes da gente de fazer a próxima pergunta, só falar pra galera que tá no WhatsApp, manda sua pergunta pro Cafu aqui, 996-663-917, manda por texto, porque a gente tá com um probleminha técnico aqui hoje, aí eu vou ler a pergunta aqui, manda o seu nome e a pergunta por texto, eu leio e dou o crédito pra você de boa aqui. E Davi, tá valendo alguma coisa? Tá valendo Hop Harry, tá? São 4 convites, então, junto com a pergunta, nome Opa, completo com RG. a gente ganha Hopi Hari. Tá ganhado. Tá ganhado. Ah, Tá que ganhado. Beleza, aí, Guizinho e Clarinha, vamos com a mamãe. Vou levar você Boa. lá agora, saindo daqui, nós vamos lá. De noite. De noite. Aí é que tá, mas vamos abrir só pra Ai, gente. com eu emoção. Pode incluir alguns topo. agregados, não? Eu topo. Pode, hein? vambora. Rapaziada, prepara o ônibus aí. Prepara. Ô, Cafu, Vamos fechar o Hop Harry. Ela é fecha, ela é fecha. Fecha um dia. Pensa, eu já fui no Hopi Hari fechado, Eu viu? também. Ah, é? Já? Festinha de 2 anos, 3 anos, acho, da Rafinha Justus. Sei. Fecharam o Hopi Ah, Hari. também, Nossa, também fecharam era aniversário de quem era? Rafinha Justus. também, né? É. Nós fecha Malemar o Parque da Esquina aqui, né? Fecha o Não parquinho. fecha nem o estacionamento foi da muito mãe. legal. Eu tô fechando minha garagem de casa. Ô, Cafu, a gente vê muito hoje, eu vejo pai levando o moleque pra escolinha, filhão, corre, fica filmando e tal, isso aqui. Ninguém te levava, né? Era trebuzão ou ia a pé? Como é que era a sua realidade? Não me faz essa pergunta. É muito engraçado. Eu fui Por ver quê? uma vez um treino do meu neto. E aí você vê os pais e as mães, é incrível, do lado da tela, do lado de fora, mandando o filho correr, bater, chutar. Meu filho, você é molenga, falava outras coisas. Cara, eu Nossa. fiquei tão revoltado com isso, e que nós estamos falando de criança de 7 anos de idade, de 6 anos de louco. idade, de 5 anos de idade, de 8 anos de idade. Eu fiquei tão revoltado com isso, que chegou um determinado momento, e o filho correndo do lado da tela, e a mãe correndo junto, e o pai correndo junto. Vai, pega, chuta. Falei, não é possível. Parecia o Bandeira corria acompanhando o Exato. lance. Eu falei, mas não é possível que eu tô vendo isso e o treinador, o preparador das crianças não tá falando nada, não tá abrindo a boca. Mas ele não vai abrir a boca porque as crianças estão pagando. Tão pagando. Então, ele tanto faz, né? Eu só lá de cima, ó, para tudo. Eu falei, mas vem cá, você é louca? Vocês são loucos? Quantos anos tem seu filho? 8? Você quer dar responsabilidade pro seu filho correr com 8 anos numa escolinha de futebol? O moleque tá aqui pra se divertir, meu. Ele nem sabe, de repente, o que ele vai ser na vida dele quando crescer, meu. Não sabe se vai ser um jogador ou não. Deixa o moleque se divertir. Como é que você fica na beira da cerca xingando? Eu não vou falar os palavrões que eles falaram pras crianças. Ô, louco. Eu não vou falar aqui. Não. Eu falo, mas você tem Não, noção é do que você tá humanamente falando impossível. pras crianças? Você tem noção do que você tá mandando eles fazer? Esse menino veio aqui pra se divertir, meu.
Eu fico maluco até quando o treinador vai querer dar tática para um menino de 8 anos de idade. O moleque vem na escolinha com 8 anos de idade para se divertir. Pra jogar bola. Pra jogar bola, pra saber se ele gosta de futebol ou não, pra saber se ele quer jogar futebol ou não. Então, pelo amor de Deus, mãe, não vem mais ver o treino dos meninos. Pai, fica em casa, irmão. Vai trabalhar. Manda alguém trazer seu filho e você some daqui, deixa seu filho se divertir. Seu filho vai crescer estressado, com a obrigação de fazer as coisas bem feitas. Ele já vai crescer com a pressão de que ele tem que fazer bem feito. E se por acaso não der certo na escolinha, ele vai crescer achando que é no futebol. Pra não falar o que o pai falava. Caramba. Eu já sou o que contrário. absurdo. Um dia meu filho chegou em casa e falou assim: mãe, eu não sou bom em futebol. Porque ele luta judô, ele nada, mas no futebol ele realmente não é bom. Eu falei, como você sabe disso? Falou, porque quando tava escolhendo os times lá, eu caí no time do meu amiguinho, falou o nome, e ele falou, que mal que eu fiz a Deus pra merecer esse castigo. Se fosse qualquer outra mãe, eu ia falar, quem fez isso? Vamos lá. Eu comecei a rir, eu falei, você puxou a mamãe, eu pra esporte coletivo, vizinho também era um desastre. O menino tá feliz da vida no judô dele, na natação. Agora, você já imagina, você fala, quem fez isso? Meu filho, sabe, tipo, Sim. eu não cresci o problema. Eu ali na mesma hora, ele começou a rir e pronto, acabou a história. Eles impõem as crianças como se fosse uma obrigação dela estar jogando futebol. Aí não é chega com obrigação 12 dela. anos, tudo com ansiedade, tudo com Exatamente. Já depressão. chega ansioso, com depressão e na pressão de que ele tem que jogar futebol e tem que jogar bem. Porque senão o pai vai brigar, a mãe vai brigar, e aí você não cria jogador de futebol, você acaba criando um robô. Criança já estressada com a responsabilidade de ganhar. E Sim. criança tem que ser criança tem que ser criança. Futebol, ele é pra divertir. A Ex- criança cata a bola e joga futebol na rua Pra se por divertir. diversão, não Por diversão. pensando, vou seguir essa carreira e tal. É diversão a primeira Exatamente, coisa. mas é que hoje em dia os pais, assim, estão educando competidores. Competidores, Exatamente. concordo, Eles concordo. são competidores, eles educam as crianças, educam as pessoas para competirem. competir, que é um Aí, absurdo. sabe, então assim, você tem aquela obrigação de ser melhor. E aí você vê número de bullying aumentando, depressão entre crianças, suicídio aumentando, você vê um monte de coisa aumentando, porque a criança às vezes ela não se acha bom o suficiente para pegar aquela expectativa, né? Superar aquela expectativa que o pai tem com criou. ela, né? Exato. Eu não sou bom o suficiente, se eu não for um vencedor em tudo, eu não sirvo. vou ser bom pro meu e pai. hoje a gente vê muito isso. Isso tem acontecido cada vez mais Muito, jovem, cada né? vez mais jovens. mais jovens. Mas A exige cada rede vez mais social jovem. faz muito disso, né? Faz muito isso. Eu faço tudo muito ao contrário em casa. Aí é lógico que eu sou firme e tudo, mas minha filha, por exemplo, ela dançou e ela dança muito bem durante 8 anos. Balé, isso e aquilo. E você não falou, mãe, eu não sei se eu quero ser uma bailarina profissional. Pronto. E tá ficando muito de responsabilidade. Eu queria tentar outros esportes. Eu falei pra ela, ó, fora de cogitação, você vai ficar parada. Mas vê o que você quer fazer. Tá fazendo vôlei 2 vezes por semana na escola. Pronto. E aí encontrei uma amiga. Como você deixou ela sair do balé, do jazz, sapateada, menina? Ela quis. É a vida dela. Eu vou projetar minha vida em cima dela. É verdade. Mas vocês acham que tem muito pai que tipo, coloca o filho na escolinha e esse menino precisa estourar, precisa ser alguma coisa. Mas que- é óbvio que Muito. tem. É o que mais É o tem? que mais tem. É o que mais que mais tem, tem. né? É o que eu mais vejo é isso. É o pai colocando a criança lá com a obrigação dela se transformar no jogador de futebol. Ela não vai se transformar no E jogador dos de futebol. famosão, né? E dos Porque famosos. assim, E nem todo mundo vai ser famoso. a gente sabe que a realidade que a gente vê na Cara, televisão não é a mesma eu- do Você real sabe do que futebol, né? você pegou num ponto que é o meu livro, O Menino e o Anjo, que foi meu primeiro livro a ser best-seller. Eu retrato a história de um menino que, como tantos, queria ser jogador de futebol, porque ele falava, eu vou ter mulheres maravilhosas, eu vou ter carrão, eu vou poder. E aí eu falei, não, tá muito distorcido como as crianças têm visto o futebol. Porque como jornalista de esporte, eu rodei o Brasil inteiro e eu vi a realidade do futebol brasileiro e via que aquela realidade que as crianças queriam, nem 10%, nem 5% dos atletas, né? Nem 2% teria. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um livro, que foi meu primeiro livro. Eu fiz em uma noite a escrever esse livro. E ele vendeu mais de 150 mil cópias. Que legal. E agora está sendo cotado aí para virar filme. E ele conta a história de um menino que queria ser jogador de futebol. E aí acontecem várias coisas. Ele acaba se apaixonando pela literatura. E aí tem uma reviravolta. Porque a mensagem que eu quero passar é que você pode ser bem sucedido em qualquer outra profissão que você se dedicar. Como é que chama o livro? O Menino e o Anjo. Tá Eu tenho ele em PDF. Aqui eu vou mandar para vocês. Eu não tenho Ah, ele legal, mas físico aqui. se alguém quiser comprar, adquirir, se tá Ele tá na disponível? Amazon. Tá na Tá Amazon. na Amazon. Então procura aí, gente. O Menino, O Menino e o Anjo. e o Anjo, Maria Moraes. Já,
E Ai, olha, que achei muito legal, legal, sim. você que é pai e mãe tá ouvindo, você escutou da voz de um cara que viveu isso a vida inteira, do que ele tá dizendo, que não passa essa responsabilidade pra molecada. É. Deixa eles brincarem, ser felizes, calma, vamos devagar, né? Exatamente. Deixa as crianças serem crianças. Não cobra das crianças serem adulto antes da hora. Antes né? da hora. É. Você vai criar, essa criança vai crescer sempre com a expectativa de competitividade. Ela vai crescer E competindo, ela não vai você crescer. tira a infância da criança. Exatamente, né? porque É o você momento mais obriga ela a mágico. fazer aquilo que você quer, não o que ela quer. Então, pai, não decida pra criança da criança o que ela quer ser. Ou então você vai chegar com um boleto pro seu filho de 6 anos e falar, tua filho, paga esse boleto também, você é adulto já. exatamente. Você que usou essa luz aí. Você vira e paga. Criança tem que ser criança, gente. Até porque se você pegar as crianças hoje em dia de um poder aquisitivo um pouco melhor, elas não têm tempo pra nada, de tanta atividade. Porque até os 10 anos ela tem que ser poliglota, ela tem que ser Tem que ser muito tudo, bom né? em algum esporte, ela tem que fazer alguma atividade extracurricular. Então, assim, E não pode sobra chorar. mais tempo. E não pode e chorar, seja velho. forte, E não seja chore. É, não pode chorar, criança. Já viu criança que não pode chorar? É. Criança tem que chorar, tem que espernear, tem que gritar. É criança. Estamos de volta aqui com o Rádio Blog na Educadora. Ai, olha, que aula que nós estamos dando hoje Olha, aqui. tá um hein? bate-papo maluco aqui fora do ar também, aqui Tá com a muito Maria e bom. com o Cafu. Tá alto nível a coisa Show hoje de aqui. bola, hein? É. Estamos E- recebendo vários elogios. Depois Ai, desse que chá bom. que vocês deram pra Maria, Você eu viu não que eu sei não quem tinha desse desinvestei chá a aí. falar? A gente, viu, Foi Cafu? muita cafeína. Ô, Gente, Cafu, eles me deram chá, gente. Agora vocês vão saber. Chá mate com Guaraná. Vou dormir daqui 15 dias só. Cafu, a gente não te falou nada, mas o chá tá batizado. Tá batizado. Eu tenho certeza. Conhecendo bem, eu tenho certeza. E eu vou aguentar até São Paulo, viu? Eu que vou de Uber dirigindo. Olha, a galera tá mandando pergunta pra cá. Aliás, agradecer todo mundo. Hoje tá um recorde de mensagem aqui. E o Vander mandou assim: boa noite, ídolo Cafu. Te amo, cara. Em qual desses momentos de peneirão, né, você quase desistiu? E o que te fez continuar? Um abraço. Vander, em nenhum momento eu desisti. Em nenhum momento das peneiras eu deixei de correr atrás daquilo que eu queria, que era ser um jogador de futebol. Porque a cada não que eu tomava, Vander, eu corria atrás do sim. Por quê? Eu tinha certeza que eu seria um jogador de futebol, eu queria ser um jogador de futebol, e eu tinha certeza também que eu não poderia deixar as pessoas escolher por mim o que eu queria ser. Eu não posso deixar as pessoas decidirem o que eu vou ser. Então, quando o treinador falava, você não vai ser jogador de futebol, você não pode jogar futebol, você não é habilidoso, você não tem tamanho, você não tem talento, eu falava, não, ele não vai decidir por mim o que eu quero ser. Quem vai decidir sou eu. E eu quero ser um jogador de futebol e eu vou conseguir. Então, o meu pai foi de extrema importância nessa transação aí, que o meu pai foi a pessoa que sempre me deu força, sempre fez com que eu superasse essas barreiras do não, sempre me deu força para que uma hora esse sim pudesse chegar. Mas eu nunca pensei em desistir não, viu? E vocês também, não desistam não. Não deixa as pessoas decidirem por vocês aquilo que vocês querem ser. Nossa senhora, velho. determinação Toma essa. demais, Posso gente. te falar uma coisa? É muito impressionante. Isso é física quântica, né? Porque quando você acredita numa coisa, você tem uma possibilidade, mas quando você se sente já, a sua possibilidade assim, ela triplica. E o Cafu, desde muito novinho, ele já se sentia um jogador. Então ele achava que aquelas negativas dele era só o que o pai dele falava. É uma barreira que Deus colocou e só você pode superar. Você já tá esperando também, né? Ele Tipo, já ó, estava vai vir, esperando. não. Isso faz parte do caminho. Faz parte do Aí caminho. é o que a gente estava falando, que a pessoa que não, a criança que não se frustra, vira um adulto frustrado. Ele não se frustrava, ele ficava triste por não ter oportunidade. Mas ele achava que aquilo era era que todo mundo passava por aquilo. Porque ele tinha certeza, desde os primeiros anos de vida, que ele seria um grande jogador. Top. Que legal. O Jonathan pergunta aqui, ó. O Cafu, o que o Cafu de hoje falaria para o Cafu do início da carreira? É um conselho para os jovens que têm o sonho de ser jogador profissional, porém não tem condições financeiras para investir? Olha, Jonathan, o que o Cafu de hoje daria de conselho pro Cafu quando começou as peneiras era que não desistisse nunca. Porque se o Cafu tivesse desistido, ele não estaria aqui hoje falando com você. Exatamente isso. Não desistir daquilo que você quer e não desistir dos seus sonhos. As negativas, como a Maria falou, isso é inerente à nossa profissão, é inerente a nós. Os não nós vamos tomar, mas não deixar que esse não seja mais forte daquilo que você quer, que é ser um jogador de futebol. Top. Muito bom. O Shazam tá perguntando. Xalan Correia. Xalan. Shazam é super-herói. Shazam é pra... Não, é pra ouvir a música. O Shazam é pra ouvir Descobrir a música. Uma pergunta aqui, Cafu, uma pergunta um pouco capciosa. E é uma pergunta que é uma curiosidade que eu acho que nunca a gente esteve tão perto de pegar uma pessoa que esteve lá e pode responder sobre isso. Lá vem. Lá vem. Lá, a bomba. Você tava lá.
Não tem como. Em 98. 1998. Você viu? O que aconteceu? Ele já sabe. Ele já até. sabe. Você já 98, respondeu essa o que aconteceu com o pergunta um Ronaldo? milhão de vezes. Um milhão de vezes. O bicho passou mal mesmo, estrebuchou. Você foi uma das primeiras pessoas que viu ele tendo uma convulsão lá, né? Então, eu só não... Xalã ou Shazam no final? Acho que é Xalã. você acha Shazam é bonito. Fala Shazam. Shazam, fica mais bonito, porque Xalã também, eu vou falar pra você, tá legal. não dá. Um Shazam tá bonito. O Tá Ronaldo- ruim de qualquer O jeito. Ronaldo teve, realmente, ele teve uma convulsão, ele convulsionou meia hora depois do almoço, 6 horas antes do jogo. Eu fui o terceiro a chegar no quarto, quando eu cheguei no quarto já tava o Edmundo, César Sampaio, Roberto Carlos e o Luizão, que tava já acudindo o Ronaldo. Eu vi praticamente o que aconteceu e realmente ele teve uma convulsão 8 horas antes do jogo, na final da Copa do Mundo de 98. Por que as pessoas, cara, tendem vão acreditar numa teoria da conspiração? Aconteceu alguma coisa? Por que as pessoas pensam assim, ao invés de acreditar numa coisa tão simples? O cara passou mal, o ser humano passou mal. Não pode passar mal? O Ronaldo não pode passar mal? Porque é uma final de Copa do Mundo, o jogador não pode passar mal? É a mesma coisa do errar o pênalti, É né? a Não mesma pode coisa do errar o não pênalti. pode errar o pênalti? Então Pode. quer dizer, eu posso passar mal no começo da competição, mas eu não posso passar mal no final. Não tem muito sentido, não tem muita lógica. Mas eu acho que se o Brasil tivesse ganhado o jogo, isso não teria virado uma conspiração. Ah, mas Não. por incrível que pareça, a vitória acaba abafando os erros. Sim, e acaba exatamente. escondendo algo que de repente tivesse errado. Se E tivesse... como perdeu, eu acho que os brasileiros não queriam aceitar a perda, porque a gente estava confiante demais. Então, eles criaram essa teoria para tentar explicar a Tem alguma coisa derrota. Exatamente, eu posso, Exatamente. agora mas eu não posso falar com conhecimento mas de não causa. foi uma teoria, o Ronaldo passou mal, ele teve uma convulsão 8 horas antes do jogo. Se ele tinha condições de jogar ou não cabe a nós jogadores decidirmos isso e nem o treinador. Quem decidiu A única que ele ia pessoa que jogar? poderia vetar um atleta que foi fazer exame médico depois de ter convulsionado é o médico. É o médico. O médico liberou. O médico liberou, o médico chegou lá, o Ronaldo chegou lá com a chuteirinha debaixo do braço, falou assim, eu vou jogar, nós olhamos pra cima e falou, o quê? Vou jogar. Primeira pergunta do Zagallo, doutor, Lídio, e aí? Clinicamente ele não tem nada. O que eu faço como treinador? O cara é Ah, estrela da fazer Copa. o quê? filho. Bota pra jogar. E essa decisão, ela foi tomada quanto tempo antes? Porque o Edmundo No chegou a vestiário foi ser... tomada. No vestiário. Nós estávamos aquecendo quando o Ronaldo chegou. Nossa. Chegou a chuteirinha e falou, vou jogar. Falei, ixi, Maria. Vai Então, jogar. e aquilo ali? Não, agora eu posso Pode, te por falar. favor. Foi a primeira Copa que eu fui cobrir. Você tava lá. Eu tava lá e eu cobria a seleção da França. E assim, todo mundo ficava assim, Qual ai, que seleção você aconteceu? cobriu? Eu cobri, ele não superou ainda. Mas é porque assim, gente, eu fui na festa. Mas não é que eu fui Você na comemorou o festa. título dos caras? Não! Era uma festa horrível, o champanhe era péssimo. Horrível. Vocês estão vendo a cara que o Cafu faz quando ela conta essa Nossa história? Senhora. Não, olha, não, O eu champanhe vou falar. francês era horrível. Ó, Zizu, porque a gente já ficou íntimo assim do Zidane. Amigo, né? Amigo. Zizu. Zizu. Então, não, na verdade, pra mim não foi nenhum espanto a França ganhar, porque eu tava torcendo. Como ele assim, não supera isso, Meu gente? Deus do céu, ele não Chapão. supera. Meu Deus. Ele Não foi um supera. espanto. Meu Deus. Não foi espanto, porque o Emi Jacquet, que era o técnico da França, ele tinha um elenco incrível e ele tinha jogadores que naquela semana, eu não sei, o Brasil deve ter se preparado também, eu não estava lá nos treinos, nem os Ala Ferrier. Eu tava no treino da França. Assim, tipo, e o que eu via era uma determinação, um foco. Era a Copa da vida deles. Eles Sim, estavam era a casa deles. nunca tinha chegado tão longe. E afinal, o dentro dia da do negócio da casa Bastilha dele, lá, né? Da queda da Bastilha. E nossa. assim, tipo, era tudo assim. A gente tem que ganhar. Né? Até os ratos lá de Paris estavam torcendo, estavam empolgados, assim, estavam eufóricos. A Tatulha tava A em peso. Tatulha né? já estava em peso ali. Tava. Era uma coisa, assim, absurda. E sabe Você deu uma torcidinha também, né? Lá no fundo, né? assim, eu fiquei muito amiga do Lizar Azul. Sabe o Lizar Azul? Sei, Sei. conheço muito bem. E ele falava assim pra mim, ó, brasileira, só quero ver, você tava aqui com a gente o tempo inteiro. Se ganhar, você vai na festa. E assim, era uma festa no melhor restaurante de Paris, ali vamos mudar de assunto. O Cafu, ele Estamos não acabando com a saga Cafu É a nesse saga momento. Estamos Cafu. Vai nem acabando começar a com a escrever. saga Cafu Não, aqui. mas ó. na Você falou desses realidade, 110 capítulos sabe aí. o que parecia os torcedores, assim, o que nós falamos, é aquela coisa de adulto, foi uma frustração, porque achavam que o título estava muito perto ali. E estava realmente, porque você ser vice-campeão, chegar em segundo lugar numa Copa do Mundo, é meritório para qualquer um.
né? Mas pra mim não foi espantoso, porque eu vi a preparação. E ainda Sim. teve toda a questão emocional. Você imagina, você vê um jogador que você viu convulsionar, gente, não sei se vocês já viram alguém convulsionar, é muito feio. É feio. É mais feio. feio do que você perigoso fica até. espantado, você fica Exatamente. É tocado, horrível. Você não né? sabe o que fazer. Sim, exatamente. Agora imagina, dá um- você vê uma pessoa. Muito me espanta o médico, porque qualquer pessoa que sofre uma convulsão, ele não pode fazer nenhuma atividade física em 48, Em 48 horas. Então, realmente, pra Nossa. todo mundo foi. O que ele tá fazendo aqui? Mas ele liberou. Tanto é que o discurso do Zagallo para colocar o Edmundo foi exatamente esse. Eu quero preservar a integridade de saúde física do atleta, por isso o Ronaldo tá fora do jogo e vai jogar o Edmundo. Tanto é que na primeira súmula tá o Edmundo, o Ronaldo não tá. Aí pegaram a súmula de volta e colocaram o Ronaldo. Você acha que isso Olha. desconcentrou a seleção ou não? Olha, Essa troca. eu poderia usar isso como desculpa. Mas não, sinceramente, a França foi melhor do que a seleção brasileira. Tá. Teve as suas Muito oportunidades. Tô brincando. Puta que pariu. É brincadeira, meu amigo. Você quer ir embora hoje de Uber, né? Você esqueceu de você tá de carona? Muito melhor. Esqueceu? Zidane fez 2 gols de cabeça que Ele nunca nem tinha é bom de feito na cabeça. Olha que ele vida. nunca tinha feito, mas a França jogou melhor do que a seleção brasileira naquele jogo. Se nós jogássemos ali o dia inteiro, eu acho que o Brasil não faria gol na França. Porque eles estavam muito bem posicionados, aproveitaram bem as oportunidades e acabou ganhando da seleção brasileira. Podia falar, ah, não, o time estava desconcentrado, estava todo mundo nervoso pelo problema do Ronaldo. Não, a França foi Então, melhor meus que o amigos Brasil. que estão ouvindo, esse assunto está encerrado. Encerra esse assunto. Não, encerra, porque é uma Ouvindo dúvida da que boca tinha. do Cafu, eu já superei. Superamos. Superei. É porque os, Aceita que dói menos. os papos que a galera acreditava, não, que tem o patrocinador, que não sei o Que que. o Brasil vendeu. Eu até escutei. Cara, O é Brasil impossível vendeu a isso. Copa pra França pra ganhar a Copa de não sei quando. Eu falei, mas vocês são loucos? Não existe Nós só vender- tomamos 7 existe da vender Copa uma veio pra Copa, nós. não existe vender uma final de Copa do Mundo. Não existe isso. Tira isso Que da loucura. cabeça. Não existe. A gente conversa aqui, fala, um dia a gente vai descobrir também o que aconteceu no 7x1. O que aconteceu lá de errado, se foi desconcentração Verdade, mesmo. O que aconteceu? verdade. Gente, O 7x1 foi erro futebol, técnico. Foi erro técnico? Erro tático, perdão. Tático. Foi erro tático. O Filipão, taticamente, Marcação errou. ali. Erro tático. O que a Alemanha tinha de melhor? O meio de campo e a jogada pelas laterais. Nós perdemos o nosso melhor jogador, que era o Neymar, e colocamos um jogador que não supria o que o Neymar fazia, que era o Bernardo, para jogar sozinho lá na frente. Nós estamos com Correria. 9 com um time que joga totalmente no meio de campo, como era a Alemanha, que envolvia o meio de campo, eu fecharia o meu time, jogaria fechadinho. Não importa que eu tô jogando em casa, eu tô jogando a Copa do Mundo. Não importa se eu tô jogando no Mineirão, se eu vou jogar retrancado e vou partir pros contra-ataques, é uma outra história. Era só a Alemanha do outro lado, Era pô. só a Alemanha. Perdemos o meio de campo, em 3 jogadas ali de linha de fundo, do meio de campo à linha de fundo, nós tomamos 3 gols. Taticamente, cometemos um erro, e esse erro custou 7x1 pro Brasil. Nossa. Das derrotas, cara, que você jogou, que você tava presente, qual foi a mais dolorida? Foi Milan e Liverpool. Foi aquele 3x0 no primeiro tempo? 3x0 no primeiro tempo na final da Champions League. Nós Foi, tava- foi Istambul, na Foi Turquia. Istambul, na Turquia contra o Liverpool. Nós estávamos ganhando de 3x0 no primeiro tempo. Era a primeira vez que eu achava que ia ganhar a Champions League, depois eu poderia até parar, estava já... O que esperando aconteceu, isso. cara? Aconteceu que nós voltamos para o segundo tempo tranquilos, não desconcentrados, mas um pouco tranquilo, ganhando de 3x0. Você fala, opa. E o time do Milan dificilmente tomava 2 gols. Em Champions League ainda, era difícil tomar na frente. Opa, vamos tomar um pouco mais de cuidado. Quando nós entramos em campo, nós vimos o Liverpool vindo para cima, 5 minutos, 2x1, 3x1. 25 minutos, 3x2, nós falamos, vixe, é hoje. Caraca. Aí começa. É hoje. E aí o Liverpool vem. Fez 3x3, nós falamos, ai. Gente. Você lembra desse jogo? 2005. Aí já acaba com E o virou? psicológico, né? Não, virou Foi pros ganhando os pênaltis. pênaltis. Ganhando os Ganharam. pênaltis. É porque a final Porque foi o emocional- São Paulo e Liverpool, Foi né? São Paulo, foi São do Paulo e Mundial. Liverpool. E o mais legal é que 2 anos depois, nós estávamos fazendo a final novamente contra o Liverpool. E o mesmo time do Milan. Ganhamos de 2x0. 2x0. O mesmo time. Se fosse no Brasil, quando é que isso aconteceria no Brasil? Você perde uma final pro Liverpool de 3x0 e 2 anos depois você tá com o mesmo time e vai disputar a final contra o Liverpool. No Brasil Acho já que tinha nem ca- estaria o não, mesmo não time. estaria. Já teria No Brasil teria vendido todos caído. os Não, jogadores, teria já caído estava todo aqui. mundo, o treinador já não estava aí, ninguém prestava. É. Essa é a diferença lá de fora para cá. Eles acreditam no jogador. Eles falaram, pô, vocês chegaram na final. Chegaram lá, pô. Não é que vocês perderam Justamente. na fase de classificação. Vocês chegaram numa final e perderam por uma maneira ruim? Foi, mas perderam para um Liverpool que daí em diante virou o Liverpool. Isso no Brasil acontece porque é cultural?
tratar o time assim, trocar técnico? Por que você acha que acontece no Porque Brasil? existe uma falta de respeito muito grande com o atleta profissional no Brasil e com os treinadores no Brasil. O que eles fazem com os treinadores e com os atletas é uma falta de respeito, principalmente com o treinador. O treinador, quando ele começa uma programação, quando ele começa um programa de trabalho, principalmente nos clubes, ele tem começo, meio e fim. Você pega a pré-temporada, você pega os jogos regionais, para depois você vir brasileiro, Libertadores e até Mundial Interclubes para alguns times. Então, existe essa programação. Se você vai interromper essa programação desse treinador no campeonato regional, você nunca vai saber se esse treinador é bom ou não. Você vai parar com o trabalho dele na metade do caminho e vai falar, esse treinador não presta. Como não presta? Você atrapalhou meu trabalho na metade do caminho. Deixa eu concluir o ano, que durante o ano nós temos 3, 4 competições, até 5 competições. Você tem o campeonato regional, você tem a Supercopa, você tem o Campeonato Brasileiro, você tem a Copa do Brasil, você tem a Libertadores e você tem a Sul-Americana. Olha quantas competições nós temos. Então, são praticamente quase que 6 competições. Me deixa hoje, os treinadores, fazer uma programação e um trabalho de 2 anos. Em 2 anos você tem que me entregar o resultado. Ah, mas se 2 anos meu time cair para a segunda divisão, vai fazer o quê? Alguém tem que cair. Um vai cair. Mas se eu não der condições e qualidade para esse treinador trabalhar durante esses 2 anos, eu não vou saber. Né? Com calma, eu não vou saber se ele é bom nunca. Hoje perdeu 3, um abraço. Perdeu uma. O Alberto foi mandado embora no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que perdeu pro São Paulo, no dia seguinte ele foi mandado embora. louco, é o primeiro gente. jogo do Campeonato Caça Brasileiro. bruxas, parece. É um absurdo. O Jorginho também agora lá no Atlético Goianiense, mais um também. É uma dançou. falta de respeito. Então, como é que você vai cobrar de um treinador se você não deixa ele concluir o Sim. ciclo dele? Inclusive, não deixa nem ele aprender com os erros dele também, né? Exatamente, é isso aí. Porque se você me der 2 temporadas para trabalhar, na primeira temporada talvez eu até não ganhe. Mas eu já vou saber o que eu preciso para a segunda temporada. Verdade. Eu já vou estar com o meu time na palma da mão, eu já vou estar com o meu esquema tático legal. Meus jogadores já vai ter enquadrado no meu esquema tático, vão saber como eu jogo, da maneira que eu jogo. Os jogadores entre eles já vai saber do jeito que os caras jogam. Isso nós fizemos no São Paulo, fizemos no Palmeiras. No Palmeiras, quando o Miller pegava a bola com a direita, a gente já sabia que ele ia driblar e meter com a esquerda para mim ou pro Júnior. Então, você começa a conhecer os jogadores, mas isso você precisa de tempo, entrosamento, para que você possa adaptar um esquema tático. No Brasil, infelizmente, eles não dão esse tempo para os treinadores. A cobrança é muito rápida, o treinador tem que chegar lá hoje e ser campeão amanhã. E a cobrança é por causa de dinheiro? A cobrança é geral. Torcida, todo mundo, nem tanto por dinheiro. A cobrança Resultado é mesmo. resultado. Eles querem resultado de imediato. Pra ontem, Pra né? ontem. Resultado de imediato no futebol, dificilmente isso acontece. Não existe. Não existe. Até se a gente tivesse um... Você acha que o trabalho de base, se ele for melhor feito, é uma maneira de melhorar isso também, né? Nossa, quem dera o trabalho de base fosse um trabalho feito profissionalmente e com qualidade, deixasse os nossos jovens trabalhar como jovens. Fazer esse intercâmbio, essa ligação entre o júnior e o profissional, antigamente tinha um aspirante, né? Agora tem categorias que nós nem sabemos mais. Mas eu acho que essa transição, por exemplo, de você pegar 10 jovens hoje e vamos lá, os 10 jovens amanhã vai ficar 10 dias treinando com o principal. Tá bom, volta pro júnior. Não dá tempo para que esse jovem possa se adaptar dentro de um padrão profissional e do time principal. Por quê? Eles colocam o jovem hoje de 16 anos no principal e quer que o jovem seja a estrela do time. Eles querem que o jovem resolva o problema do time. Não, o jovem não vai resolver o problema do time. Um ou outro vai se destacar. Se você pegar de 100 jovens, um vai se destacar. Os outros não. Os outros precisam de tempo para que eles possam se adaptar e chegar onde o treinador quer. E o que fazer na categoria de base, então? Primeiro, é isso aí. Dá essa responsabilidade pelos jovens de serem jovens. Não dê a responsabilidade de colocar um menino de 16 anos no profissional e querer que ele faça o que eu fiz durante 15 anos na Seleção Brasileira, o que o Roberto fez durante 15 anos na Seleção Brasileira, o que o Raí fez durante 15 anos profissionalmente. Não. Começa a adaptar esses jovens dentro do principal, principalmente na categoria de base. E fazer com que esses jovens entendam que um jovem com 15, 16 anos não pode estar ganhando um salário de 300 mil reais. Me perdoa. Não é problema meu, não é da minha conta, mas não pode. Porque se eu dou um salário de 300 mil reais para um jovem hoje de 15 anos que está no júnior, quando esse menino chegar no principal com 18 anos, ele vai pedir 1 milhão. E se você não der 1 milhão para ele, sabe o que o procurador dele vai falar? Área. Ele vai embora. A Europa. Ele vai embora.
Ele vai embora, porque esse menino com 18 anos já tá ganhando R$1 milhão e não tem responsabilidade nenhuma. Tá muito adiantado Tá muito adiantado o né? processo. Não deixou amadurecer, aquilo ali, Vamos né? deixar os nossos jovens amadurecer. Aí vocês vão falar, mas na sua época era diferente? Era diferente, é verdade. Nós ganhávamos um proporcional que nós ganhávamos na época. Eu ganhei ajuda de custo. Nós ganhávamos ajuda de custo, R$120 para pegar ônibus e ir treinar. Só. E se vocês quiserem melhorar, vocês vão ter que passar pro principal, passar pro profissional, ralar bastante para que vocês possam fazer um contrato profissional para ganhar algo melhor. Eles estão fazendo o contrário. Eles estão dando pouca responsabilidade para os nossos jovens e muita qualidade de vida que eu digo financeira. Então, não. Melhorar essas categorias de base. Nós temos que pegar a nossa categoria de base, que nós temos diamante na mão. E os nossos jovens hoje são realmente diamantes, mas não estão sabendo lapidar. Por que o jovem vai para a Europa hoje e se transforma lá em grandes jogadores e depois vem para cá custando milhões? Porque eles estão lapidando bem os nossos jovens. Eles sabem o poder que nós temos na mão. Eles sabem o diamante raro que nós temos na mão. E nós aqui, os nossos dirigentes, não estamos sabendo trabalhar isso. Por quê? O procurador fala, se você não pagar para ele, ele vai embora. Vai embora. Deixa embora. Eu não posso assumir um compromisso com o clube de pagar fortuna para um jovem que futuramente eu vou transformar esse jovem em alguém que não tem comprometimento nenhum. Ele não vai ter comprometimento. Porque E pro cara se perder também é um segundo, mas segundo. pro menino que ganha essa fortuna, vamos dizer assim, ele fala, eu tô tranquilo. Sim, já fiz o suficiente. Eu já por fiz o isso que eu suficiente. recebo Se o treinador não me nada. colocar pra jogar, meu procurador vai me mandar embora. Se o treinador me colocar pra jogar, tem um time lá fora que me quer. Então, vamos começar a amarrar os nossos jovens nos clubes, dar responsabilidade para os jovens, é verdade, mas fazer com que eles sejam jovens responsáveis. Mas nós estamos liberando muito fácil os nossos jovens e estamos dando muita liberdade para que eles realmente possam sair para fora do país. E se Ô, Cafu, Pera aí, vou fazer um se intervalo. se nós não melhorarmos a nossa categoria de base e mostrar para os nossos jovens que eles são jovens, são capazes, competentes e fazer com que eles se inserem, vão inserindo no profissional gradativamente, nós vamos perder os nossos jovens. a gente vai fazer um break agora, depois a gente vai perguntar mais sobre categoria de base e tem uma pergunta capciosa pra você também. Ai, Ai, meu muito Deus. bom. Pra você, Maria. Ai, meu Deus. É você. Surra de futebol! Yes! A gente já volta.